tá? Hoje nós vamos falar de assunto muito importante, delicado também, tá? Como vou falar para vocês, como são assuntos que talvez quem tá com criança nunca tocou em certo tipo de coisa, por mais que eu vou falar com toda a responsabilidade possível, por cuidar das palavras, mas como o tema é muito sensível, tem coisas que não tem como fugir muito, tá? Mas vai ser um, digamos assim, brando, né? Tem algumas questões aqui, por exemplo, quando for falar é, de homossexualidade, por exemplo, vai ter crianças que não vai saber, nunca ouviu, então vocês tomem cuidado aí, tá bom? Mas, enfim, é, é um, são temas sensíveis, digamos aqui. Toda essa demora toda é por causa dessa página aqui, tá, gente? Eu acho que É, você está usando outro microfone. eu vou trocar aqui agora. Eu vou trocar aqui agora. Tá usando dois microfones, você acha? Ah, eu acho que sim, por causa que vocês estão me ouvindo. Agora melhorou, certo? Certo. Perfeito. Obrigado por todos vocês que estão assistindo até aqui. Dá um Shabbat Shalom para todos vocês aí. Alguns novos que eu vi que estão aí. Shabbat Shalom para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito sensível. Um tema que, inclusive, foi nossa irmã Daniela que trouxe pra gente durante a semana. Fiz uma pergunta lá sobre questões, como é que os casais devem se relacionar é, sexualmente, quais as coisas que não podem. Aí gerou uma conversa muito boa e produtiva lá na nossa comunidade. E eu decidi trazer isso para essa semana. Na semana que vem eu vou falar sobre adultério e divórcio, tá? Alguns temas, alguns pontos de hoje cai também como adultério. É, é, mas hoje o foco mais vai ser nessas questões de ilicitudes sexuais, tá? Dentro de um casamento, digamos assim. O que é que pode, o que é que não pode fazer, tá? E ilicitudes sexuais de forma geral também, tá? Como é que pode, como não deve fazer os demais, tá bom? Lembrando que relações sexuais só pode acontecer dentro de um casamento. Fora disso, tá totalmente errado, tá bom? Cai de um monte de problemas. Então, nós vamos falar sobre a tora do casamento na semana que vem, tá bom, gente? Como falei, cuidado com as crianças. Vou ter toda a responsabilidade do mundo para falar, mas como é um assunto muito sensível e para gente adulta, não tem como fugir muito, tá? Senão fica até para fins didáticos, tá ok? E qual a palavra que resume essas questões? Cadê você? Tá aqui? Opa. Ah, desculpa. Estava no finalzinho das apresentações. Pronto. A palavra que resume toda essa apresentação de hoje é separação. Quando a gente. Separação no sentido de divórcio, tá? Separação no sentido de você tem que ser uma pessoa separada. Quando você se casa, você se torna alguém separado. Você não é igual a todo mundo, você não tá junto com todo mundo. É você e seu cônjuge, a partir de tal, tá bom? E isso vai ter não só nessas questões, mas em vários outros pontos. Na forma de falar, na forma de lidar, na forma de, de você se relacionar com o seu cônjuge, tá? Você não é uma pessoa comum mais. Chegou a Torá para você, você agora não é uma pessoa. é, Como chegou o mandamento para você, você não é mais inocente. Eu quis dizer nesse sentido, tá? E uma das primeiras coisas que nós vamos falar, inclusive nós vamos tocar um pouco nessa questão de questões de violência, tá? O mal, como você faz isso, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, nós vamos falar sobre essa palavra aqui, lembrando que eu tenho certo tipo de palavra que seu filho ou filha menor nunca ouviu e não tem como não falar aqui, tá? A fim didático. Então, eu estou falando mais uma vez isso para ter o maior zelo possível, tá bom, gente? Então, nós vamos falar de incesto, relações com parentes próximos, né? Lá em Levítico 18, 6 a 18, ao 18, vai ter várias relações, vai ter várias narrações, vários mandamentos sobre com quem que você não pode ter relação, tá? E resumo de todos esses mandamentos, de quem você não pode, você não pode ter relação com sua mãe, com sua madrasta, com a irmã, com a neta, com a meia-irmã,
tia por parte de pai ou de mãe, nora, cunhada, mulher, mulher com a filha ou neta dela, tios por afinidade, irmã da sua mulher, nem sua filha, tá bom? Com essas pessoas você não deve ter nenhum tipo de relacionamento sexual. Isso é extremamente perigoso para sua, assim um negócio, uma abominação praticamente, tá bom? Não tenha nenhum tipo de relação com essas pessoas, tá ok? Aqui, o nosso irmão Felipe, Mora Felipe, ele um tempo atrás ele fez um estudo, inclusive nessa parte de mandamentos da reunião, que ele colocou esse quadro que eu achei muito bom, que é mais ou menos um diagrama de quem você pode e quem que você não pode. Todos os vermelhos aí são que você não pode, todos os verdes você pode, tá? E aí, para você acessar isso, é só você verificar eu vou depois eu vou buscar deixar o link no final, tá? Vou pegar esse corte quando a gente postá-lo, né? Ou então o programa, nossa reunião de Shabbat decidir, eu vou colocar para você ver, tá? Então esse é um diagrama de quem que você não pode. Todos os vermelhos você não pode, todos os verdes você pode. Para facilitar aqui, ó. Aqui é você, tá? Homem, tá? Aqui, colocando no caso aqui. E aqui a esposa, aqui é o pai, a mãe, aqui os avós, aqui enfim. Aí depois você verifica lá, tá bom? Fica mais fácil isso. Olha só como é tão perigoso isso. Lá no Reino Unido, o pessoal estava fazendo um estudo, tá? Para achar uma questão de problemas de doença e tudo mais. E nesse estudo que eles começaram a procurar, geneticamente buscando informações e tudo mais, ele descobriu 13 mil britânicos são fruto de incesto. Olha a quantidade de pessoas que não sabiam, que descobriram o que era. 13 mil pessoas. E esse pessoal dessa universidade estava buscando informações sobre uma doença específica, né? E a gente sabe que toda vez que tem relações com um parente muito próximo, vai ter esse problema de vários tipos de doença que vai acontecer, tá bom? Então, 13 mil pessoas são frutos de incesto. Imagine a vida espiritual dessas crianças, por exemplo, como está. A quantidade de problemas espirituais, sabe? Para ser um pouco mais conciso, para mim não entrar tanto e não devagar tanto, por causa das outras questões aqui. Então, gente, mais uma vez, mãe, madrasta, irmã, neta, minha irmã, tia por parte de pai ou de mãe, nora, cunhada, mulher, com a filha ou a neta dela, tias por afinidade, irmã e filha, que eu não coloquei aqui, eu devo ter esquecido, tá? Filha e neta, era para estar aqui, tá bom? Não pode. Próximo. Relações com sua esposa durante o período de nidar. Você não pode ter relações com sua esposa no período de nidar. Isso é algo muito terrível, tá? Ela está se purificando. Lá em Levítico 18:19 fala o seguinte: não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Lembrando que impureza não é imundícia, tá bom? Impureza é uma situação de estado temporário que toda mulher tem que passar durante um mês, que é natural, tá bom? Então, não é quando você está impura, você não está imunda, é diferente, tá bom? Então, enfim, não pode ter nenhum relacionamento sexual durante o período de nidar. Lá em Levítico 20:18 vai falar o seguinte: se um homem se deitar com a mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Olha a situação, como isso é terrível, gente. Não tenha nenhum tipo de relacionamento nesse período. Se separe, literalmente, tá bom? Porque isso é uma coisa muito terrível. Essa pena aqui acontecia quando tinha a questão do juiz e tudo mais. Imagine essa pena hoje, para você que tem esse tipo de relacionamento, de situação. Como é que você vai ficar seu espírito? Porque hoje, antes, entre aspas, em alguma medida, digamos assim, a pessoa no dia do julgamento podia pentear. Ah, não, eu já paguei o meu, eu fiz algo errado, já peguei em vida. Eu quero ser salvo agora no meu espírito, entendeu? A pessoa poderia até alegar sobre isso no dia do julgamento. Nós não sabemos como vai ser. Nós sabemos que teremos justo juiz. Mas hoje não temos mais essa questão desse julgamento. Hoje, como é que acontece com essas pessoas que morrem, perecem
fazendo esse tipo dessa atrocidade aqui. É um negócio Ô, terrível. Não Ralph, faça de se maneira me nenhuma. permite, Oi, me permite um comentário rapidinho? por favor. Sobre essa pena aí, o que acontece? É, diz o Abre a Sabes câmera que. pro pessoal te ver. Diz o Sabes. Não, rapidinho. Diz o Sabes que essa lei, essa condenação nunca houve, porque não há testemunhas. Né? Então, o Beit Din, ele não tem. Não tinha como julgar esse caso, porque o ato da intimidade de uma mulher acontece no âmbito da intimidade de uma mulher, sem testemunho. Então, não teria como aplicar essa pena, que seria uma pena capital. Então, desde sempre, ela foi avaliada pelo Beit Din dos céus, e não da terra. Não, sim, com certeza. Viu? Obrigado, Ari. Era só isso. É uma situação muito terrível, gente. Não faça isso. Tá? Daqui a pouco eu vou falar de violência sexual. O homem que tenta fazer esse tipo de coisa. Eu vou tocar mais um pouco mais nesse assunto, tá bom? Bestialidade, o que é isso? Homens ou mulheres se deitando com animais. A gente vai ver lá em Levítico 18, 23. Não deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Com a mulher, se parar. Está muito longe aqui. Nem a mulher se porá perante o animal para ajudar-se, para juntar-se com ele. É confusão. Não pode fazer isso também. Ah, você acha que isso não acontece? Acontece. Pessoal, a maldade humana é incalculada, tá? Levítico 20, do 15 ao 16. Se um homem se deitar com o animal, certamente será morto. Também matarás o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, a mulher e o animal serão mortos. Certamente serão mortos. E seu sangue está sobre eles. Levítico 19. Ah, pronto. Isso acontece bastante e deve ser evitado. Isso é uma situação de uma pena capital, tá? Outro item que não pode acontecer. A gente vai ver até uma notícia sobre isso. Swing ou troca de casais. Relações com a mulher do próximo, tá? Levítico 19 e 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Pesquisa aponta crescente interesse em troca de casais no Brasil. Aí tem um site específico que promove esse tipo de situação, que eles fizeram um levantamento com 20 mil usuários desse site, provavelmente casais, e mais da metade dele diz ter interesse em fazer esse tipo de troca consensual. Isso é terrível, gente. Isso cai em vários problemas espirituais, mas hoje a gente está falando de ilicitudes sexuais, tá? Não se pode fazer isso. Pessoas que nem fala, a pessoa que está na Techuvá já sabe os mandamentos, né? Agora eu fico pensando assim, nossa, eu fico pensando que é feito um trabalho muito grande no meio religioso para falar que a lei foi abolida, tá? E nós, quando a conhecemos Yeshua da forma verdadeira, ele nos ensina que a lei é, é válida, tem que ser cumprida. Quem acha que o Messias aboliria um tipo de lei dessa? Né? Agora, digamos assim, que no meio específico, no meio anomista, vou começar a falar dessa forma, né? Tudo pode, eu tô salvo pela graça. A pessoa passa a vida toda fazendo esse tipo de coisa, mas no final você salva, né? Complicado, gente. Continuando. Olha, 53%. Se já tá nesse site, já tá procurando alguma coisa, né? Então tá errado, não pode, tá? Vou ser um pouco mais conciso. Aqui, como a lei tá clara, não precisa comentar tanto sobre isso. Então não pode ter nenhum tipo de relacionamento sexual com a mulher do seu próximo, tá? Outra questão aqui, prostituição. Aqui vai a questão de prostituir suas filhas, não ofertar dinheiro de prostituição também ao pai. Tem muitas pessoas que, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa errada, ou qualquer tipo de dinheiro que passa por esse meio de questões de prostituição, e, por exemplo, eu vou pegar esse dinheiro e vou ofertar para a igreja, por exemplo, que você participa, ou então qualquer outro tipo de situação. Você não deve, é, digamos assim, fazer esse tipo de coisa. Desculpa, gente, acabei de receber uma ligação aqui, aí acaba tirando o foco, tá? Nenhum tipo de dinheiro nesse sentido. Tem pessoas que... Desculpa.
Você não pode ter a pessoa, por exemplo, tá fazendo qualquer tipo de coisa errada, a prostituta, ou sei lá, qualquer coisa. Vou pegar esse dinheiro e colocar ofertar para o senhor na igreja. Tá errado, isso não pode acontecer. Da mesma forma, produzir conteúdo adulto. Hoje está muito em alta nesse sentido. Está mais no meio das jovens, tá? Não pode fazer nenhum tipo de situações, porque isso é uma prostituição. Lá em Deuteronômio 23, do 17 ao 18, vai falar o seguinte: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultural. Não tragam ao santuário do Senhor, ou o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto, pois o Senhor, o teu Deus, por ambos tem repugnância, tá bom? Imagine você tem um comércio, uma prostituta comprou alguma coisa no seu comércio, você vai pegar esse dinheiro e vai ofertar na igreja. Não faça isso também, tá bom? Aqui no meio da Techuvá não é para acontecer esse tipo de coisa, né? Olha a situação. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem, diz um estudo, né? O OnlyFans supera a Apple e a Nvidia e é a segunda empresa com maior receita por empregado. Olha só. OnlyFans vê número de contas crescer 24% e movimenta 7,7 bilhões por ano, mostra um balanço. Olha como isso é tão terrível. Esses dias atrás, uma irmã nossa falou que tem um pai que estava incentivando a filha a fazer um OnlyFans. Isso é terrível. Desculpa, gente. Outro item que não pode acontecer da mesma forma, tá? Rituais sexuais. Como assim, irmão Ralf, rituais sexuais? Lá em Levítico 19:20 vai falar o seguinte: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Que seja esquecido esse nome. Não profane o nome de Adonai. Eu sou o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Por que coloquei esse item aqui? Estudando sobre esse caso, é, é, os estudos dizem que quando ele acontecia esse tipo de situação, posteriormente tinha relações sexuais, tá? Ou seja, o ato não, esse ritual pagão aqui não se findava somente entregando os seus filhos para ser entregar a esse Deus que não existe, né? Acontecia deles levarem, por exemplo, pedidos, por isso que vem sabe aqueles pedidos, vou fazer um pedido para Papai Noel, que seja esquecido esse nome também, digamos assim. Vou fazer um pedido para ele, né? Isso começou lá, nessa época aí. Os pais levavam um pedido, entregavam a criança e posteriormente tinham relação sexual sei lá, em grupo e com várias pessoas. Esse é o processo todo, tá? Isso não pode acontecer no nosso meio. Isso não pode acontecer em meio algum, tá bom? Isso é contra o pecado, é pecado contra o pai, tá bom? Próximo item, sodomia e homossexualidade. Eu não vou ler essa parte não por causa das crianças, tá bom? Levítico 19:22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Romanos do 26 ao 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrariando a natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sexualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo o merecido punição por seu erro. Lá em Êxodo, não, já que está indo para outra parte. Então não pode ter nenhum tipo de relação sexual, mulher com mulher, homem com homem. Isso não é natural, tá? Isso é estritamente condenado pelo Pai. E a gente lembra que essas pessoas não entrarão no reino. Bom? Violência sexual. O irmão falou sobre essa questão de violência sexual. Eu sei que muitos casos acontecem dessa maneira, tá? Ainda mais com quem é no meio crente, digamos assim, né? Tem que fazer isso, não pode me negar, aquela coisa toda, tá? Inclusive, a gente vai ver sobre isso em seguida, tá bom? Lá em Êxodo 21, do 10 ao 11, vai falar o seguinte: se ele tomar outra mulher, não lhe diminuirá o mantimento, nem o vestuário, nem os direitos conjugais.
E se lhe não fizer essas três coisas, sairá ela de graça, sem nenhum dinheiro. Sem dar dinheiro, tá? Eu vou ler de novo, porque eu li muito ruim. Se lhe tomar outra mulher, não lhe diminuirá o mantimento, nem o vestuário, nem os direitos conjugais. E se lhe não fizer essas três coisas, sairá ela de graça, sem dar dinheiro. Existe uma questão tem muito estudo sobre isso no judaísmo tradicional, tá? Inclusive tem uma lei muito nova, de uns 200, 300 anos para cá, que começou a permitir uma alahá, tá? Não a lei na Torá aqui, que começou a permitir o divórcio, tá bom? Ou por questões mais abrangentes, digamos assim, tá bom? Aqui tá falando o seguinte: toda mulher tem um direito conjugal, tá? Aqui é o caso de uma concubina específica, né? E esse homem começou a não dar mantimento para essa mulher. Imagina aquela mulher que está numa situação que não está sendo cuidada, não está sendo zelada, não está sendo, digamos assim, ela não está sendo cuidada de todas as formas, ou seja, provida para ela. Essa mulher, tem a permissão de sair desse casamento, tá? Ela vai dar um guete pro homem? Não é disso que eu tô falando. Ela só é permitida sair desse casamento. Esses direitos conjugais vai abranger o dinheiro de cuidado. Lembre-se, quando você se torna com sua mulher, você é um só corpo com ela. Quando você procura, em último caso, matar ou violências sexuais que envolvem sangue, você está cometendo outro pecado. Você está tentando como seu próprio corpo. Isso não pode acontecer também. Lembre-se que um sacerdote, por exemplo, que ia servir para o pai, ele não poderia ter nenhuma cicatriz. Olha só em que nível nós chegamos dessa forma, tá bom? Então, quando a mulher ela está numa situação de está lhe faltando, por exemplo, tem muitos casos que os homens não trabalham. Situações abrangentes. Óbvio que eu estou falando aqui de uma forma normal. Cada caso é um caso. Há tempo para todas as coisas. Procure ajuda, tá bom? Mas não se deve forçar nenhuma mulher a ter relações sexuais, tá bom? Forçada. Imagina, tem um monte de homem que quer ter relação com a mulher num momento de lidar, por exemplo. Isso é uma situação extremamente terrível. Não se pode fazer isso. Você agrediu uma mulher, você tirou o sangue dela, você está fazendo um pecado muito grande. Continuando aqui, deixa eu ver se tem alguma parte aqui. Deuteronômio 22, do 25 ao 27. Porém, se um homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. A moça, porém, não farás, nada farás. Na moça não há pecado de morte, porque como quando um homem se levanta contra o seu próximo e a mata, assim, neste caso, pois a achou no campo, a moça desposada gritou, mas não houve quem socorresse. Na continuação dessa lei vai falar o seguinte: se uma moça, aqui a gente colocou na situação de mulher casada, aqui a gente vai uma situação de uma moça que não é casada, tá bom? Esse cara encontrou essa moça no campo e ele tentou agarrar, e, no caso agarrou, forçou, só que ela gritou e por questões de força ela não conseguiu ser suplantada, ela não conseguiu sair dessa situação. Mas ela gritou, tá? Quando acontece esse tipo de coisa, somente um homem é morto. Na continuidade vai falar o seguinte: se a mulher aceitar esse tipo de coisa, os dois são mortos, tá bom? Nessa situação, lembre-se, tudo isso aqui tem uma influência muito grande na vida espiritual das pessoas. Um homem nessa situação, na verdade, tem casamento que se os homens fossem homens de fato, não permitiria acontecesse. Vale lembrar que em relações sexuais, essas violências sexuais só acontece quando o pai geralmente é um frouxo. Eu vou usar essa palavra aqui, não é a melhor palavra, mas olha só, você já viu, vou usar talvez não seja o melhor exemplo, mas você já viu filha de traficante apanhar de algum homem? Se um homem e todos os homens da sua casa, os filhos, forem homens de verdade, homens provedores, homens enérgicos, homens respeitosos, homens que não agem como meninos, isso não aconteceria de maneira nenhuma. Lembra quando aconteceu com Dinar, o que aconteceu com aquele monte de situação? O Criador permitiu que acontecesse aquilo. Talvez não seria melhor. Talvez se a Dinar tivesse ficado dentro de casa, não saía para uma situação de risco, talvez ela livraria os filhos daquela situação, tá? Mas
digamos, filha de homem não apanha, tá bom? Mas e os casos que acontecem hoje, irmão? Como vai acontecer? Vamos trabalhar caso a caso. Vamos trabalhar com oração. Chama a comunidade para orar. Faz uma campanha de oração que, digamos assim, influencia demais, tá? Já vi várias situações que quando se junta a comunidade para orar e para interceder por uma alma, interceder por uma família que está acabando, todo mundo com o mesmo ímpeto, todo mundo pedindo com fé, com fervor, eu não tenho dúvidas que essas situações acabam. E essas pessoas que cometem esse tipo de situação, é, 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 digamos, há de se prostrar diante do Pai, porque não há nada que a gente peça em oração com fé que não aconteça, tá bom? E vamos ver caso a caso. Uma situação de vida ou morte, saia de sua casa, digamos assim, fica na casa antes de separar, fica na casa dos seus pais, fica na casa de alguém que pode te ajudar, procure ajuda, tá? Vamos fazer o melhor possível para primeiro preservar. Em uma situação de vida ou morte, prevalece a de preservar a vida, tá bom? Mas isso caso a caso, tá bom, gente? Procure uma comunidade, procure sua família, principalmente. É, é, é uma situação muito difícil, ainda mais quando todo mundo foi criado numa situação que não tem Torá. Aí a gente casa muitas das vezes de uma forma que não devia casar, a gente mete o pé pelas mãos. Oi, papaizinho. Shalom, Shabbat Shalom. Tá? Caso a caso, gente. Continuando. Lá em Efésios 5, do 28 ao 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio carne. Antes, alimenta e dela cuida, como também o Machia faz com a comunidade. Vale ressaltar que para gente que está na Techuvá, que iniciou um relacionamento na Techuvá, que está num casamento na Techuvá, ambos, isso não, se acontecer, não pode acontecer mais. Para as pessoas de fora é muito difícil. E para as irmãs, que digamos assim, e vale ressaltar também, tá? Que há muitos maridos que apanham das esposas também. Só por ser homem, não, digamos assim, acontece de não ter tanto. Ninguém fala sobre isso, né? Aquela coisa que ela bate, tá? Se às vezes o marido usasse a mesma força que implementada que as mulheres fazem muitas das vezes neles, seria uma agressão, percebe? Então, tanto um como no outro não deve ter violência sexual. E muito menos procurando algo sexual, tá bom, gente? Porque a gente viu vários mandamentos, ensinos dos discípulos, inclusive, que é o mesmo ensino de Yeshua, que não se deve fazer isso de maneira nenhuma. Você que está numa situação dessa, procure ajuda. Procure sua comunidade, procure os irmãos para interceder com você, procure, em último caso, procure a polícia, tá bom? Não fica nessa situação, não. Eu vejo que muitas questões que acontecem no meio religioso, digamos assim, é muita negligência. Ah, fica aí. Não, isso, a pessoa está agredindo, está correndo risco de vida. Existe um mandamento de preservar a vida. É o maior de todos, tá bom? O Messias morreu para preservar a nossa vida física e espiritual, tá bom? Porque quando a gente morre espiritualmente, a vida física já era também, tá bom, gente? Continuando, negar-se sexualmente ao cônjuge. Isso não deve acontecer também. Negar intimidade sexual sem motivo justo e sem acordo, né? Tanto homem como mulher não pode negar, se negar sexualmente um para o com o outro. Lembra que eu falei aqui atrás, essa questão dessa mulher aqui, cadê? Eu acho que não vou conseguir encontrar agora, né? Que ela teve a condição de sair porque não estava sendo suprida pelo marido, de uma forma, não é um gate, tá bom? Mas ela tem liberdade para sair, porque o marido, que devia ser homem, por exemplo, dar filhos para ela. Aí vem, digamos assim, há muitos casos que poderia ser resolvido com a ketubá, com os termos corretos, com conversa. Mas nós, como estamos aqui fora da Torá, a gente se deixa levar nossas emoções. E aí a gente toma certas atitudes que não deveriam ser tomadas. A gente deixa. As mulheres tendem a inventar um homem que não existe. Um cara claramente é um cara difícil. E todos nós que não temos Torá são pessoas que não deveriam, digamos assim. Hoje que nós estamos na Techuvá, que eu tenho uma filha, por exemplo, eu só vou permitir que ela case
com um homem circuncidado, seja virgem, que aprendeu a Torá desde sempre, tá? É mais fácil. Por que eu não deixaria ela casar com um rapaz que não tem Torá? Porque ela vai cometer coisas erradas e vai colocar muitas das vezes gente em uma situação difícil de tomar certas atitudes. Porque eu vou dar um exemplo, eu como pai, se eu ver alguém fazendo qualquer coisa com a minha filha, com o criador livre dela, eu não vou ficar parado, porque eu sou um patriarca, entendeu? Então, o que eu tenho que fazer? Escolher bem. A gente está em comunidade, conhecer bem uns com os outros. É assim que a gente deve. Por isso, inclusive, um dos motivos da CIS existir é justamente esse tipo de situação. Para a gente se unir como família. Eu conheço, por exemplo, eu estou conhecendo, por exemplo, os meninos do Serafim que acabaram de nascer. Eu estou vendo o caso dele desde o princípio. A gente está unidos em oração, por eles. O filho do Kalel, do Felipe, tantos meninos que estão nascendo aí, entendeu? Da mesma forma, o tanto de criança que está nascendo. A gente vai preferir o que a gente está conhecendo de pessoas que a gente conhece, que estão buscando servir a Torá, a gente vai preferir pessoas fora, de maneira alguma. Então, certo tipo de problema seria resolvido dessa forma. Mas quando antes da gente não conhecer a Torá, a gente tomou atitudes erradas muitas das vezes, que acabou muitas das vezes em uma situação de divórcio. Se a gente olhasse com a razão que é a Torá, não é o que a gente pensa, a gente olharia, peraí, talvez esse rapaz seja um problema mesmo, talvez meu pai que falou contra essa pessoa, ele estava certo, por mais que ele não tinha Torá, por exemplo, e a gente ouviria, não casaria com ninguém sem seus pais se agradassem dessa forma, percebe? E muitas mulheres eles começam a inventar um homem que não existe. O cara tá dando sinais claros que não é pessoa legal para casar. Mas a pessoa, não, eu vou mudar ele. Nenhum homem muda um ser humano, tá bom? Da mesma forma o homem. A mulher dando sinais claros que não vai ser uma boa esposa. Mas ele começa a fazer que, não tem nada não. O homem tira problemas. A mulher acrescenta coisas. Tenha cuidado, gente. Vamos ficar na Torá que fica muito mais fácil, tá bom? Então, voltando nessa ponta aqui, homens e mulheres não devem se negar sexualmente ao cônjuge. Lá em Êxodo 21, do 10 ao 11, vai falar o seguinte: se lhe tomar outra mulher, não lhe. Não, essa parte aqui dos direitos conjugais, tá bom? Que não deve acontecer de um para com o outro. Lá em Coríntios, que tem homem, não quero ter nada, eu quero. Tipo uma situação de eu não quero ter relação com minha mulher, eu não quero fazer qualquer tipo de situação, acontece de tudo, gente. Então não pode acontecer, tá? Não, eu não quero dar um filho para essa mulher. Lembre dos filhos de. Nós vamos ver aqui agora, inclusive, se a gente não viu. Lembre dos filhos de Judá, que não quis dar um herdeiro para Tamar, se me falha a memória. Tá bom? Então, lá em Êxodo do 21 do 10 a 11, vai falar o seguinte: se lhe tomar outra mulher. Os direitos conjugais, a gente já falou sobre isso. Coríntios 1, do 7 do verso. 1 Coríntios 7, do capítulo 7, do 3 ao 5. O marido concede à esposa. Ô Serafim, você pode ler para mim aqui, nego? Que tá muito longe aqui para mim. Não sei se você tá aí. Tá, Ou Ana Lu, ou Adriano, não sei quem tá aí, que tá muito longe aqui. Vocês tá podem ler aqui joia. para mim? Tá joia. 1 Coríntios 7, 3 a 5. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e da mesma sorte a esposa ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Rassatã não vos tente por causa da incontinência. Muito obrigado, Ari. Olha aqui o finalzinho, quando o Rachali ele fala aqui. Para que Rassatã, que seja esquecido esse nome, não tente vocês. Tanto de um como para com o outro, né? A gente sabe que muitas das vezes acontecem situações difíceis. E lembre-se, homens que estão assistindo, a mulher é como uma iade de fio, né? Se você tiver fazer qualquer coisa, digamos, errada, digamos assim, na a visão dela, deixar uma toalha em cima da cadeira, ou qualquer tipo de situação, a mulher junta tudo, né? A gente, nós somos práticos. Abre uma caixinha, fechou a caixinha, vamos para outra, né? Tudo junto, tá? E às vezes você fez uma coisa errada no meio da semana que você não percebeu. E por causa desses problemas, pode ser que ela esteja evitando ter esse tipo de relação.
É bom, claro, você acontecer tudo da forma que os dois estão querendo. Para isso acontecer, é necessário ter diálogo. Mulheres, nós homens não somos tão inteligentes como vocês. Se vocês não falar pra gente e aconteceu esse problema ou aquele problema, a gente não vai adivinhar porque a gente não tá vendo. A gente não tá vendo literalmente. É pra ser assim. Converse, vocês são sensíveis, mais sensíveis que nós em algum sentido. Olha, fala o seu problema, sabe? É bom, é bom conhecer os quatro temperamentos, inclusive é uma forma ocidental de ler um ensino judaico tradicional, digamos assim. E a gente sabe que tem pessoas que são sanguíneas, que agem de uma forma, coléricas que agem de outra forma. Em todo caso, a comunicação vai resolver todos os problemas seus. Se você, mulher, quer edificar sua casa, como a irmã Adriana acabou de falar aqui para vocês, quer que sua casa seja próspera, que sua casa seja maravilhosa, o que você vai fazer? Meu marido, não faça, não coloque, por favor, mais uma vez, pela 15ª vez, né? Essa toalha em cima dessa aqui, meu abençoado, meu maravilhoso. Eu creio que você nunca mais vai fazer isso porque isso me deixa chateado. Marido, não fale certo tipo de palavras pra mim, porque isso vai ficar me deixar chateado. Eu vou ficar guardando isso pro resto da vida e vou lembrar de qualquer palavrinha que você falou lá pra mim quando eu tava namorando com você. Acontece esse tipo de coisa. Então, faça dessa forma para evitar esse tipo de situação. Se você falar, mulher, se você não falar, você tá errada. Se você falar, você tá certa, você resolve o problema. Se você não falar, você vai ter indisposição, você vai gerar um problema para ele que ele não tá sabendo literalmente. O que, que vai acontecer? Daqui uns dias vocês vão brigar, que o Criador livre isso dessa situação. Vai acontecer, vai tumultuar. Sabe quem vai sofrer com isso? Os seus filhos e vocês mesmos. Tá bom? Então falem, marido ouve e muda, tá bom? É... Continuando, cuidado com as palavras, tá bom? Outros itens, uso de métodos contraceptivos. Lá em Gênesis do 1 ao 28. Deus abençoou. Ô Serafim, vai de novo aqui que a letrinha tá menorzinha de novo, por favor. Eu vou ser mais rápido, porque eu sei que meu tempo já tá embora, né? Aham. O Eterno ordenou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos, e a sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Muito obrigado, meu irmão. É... Pode ir de novo? Então disse, Gênesis 38, 8 a 10. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher do teu irmão, cumpre-lhe o dever de cunhado e suscita descendência a teu irmão. Sabia, pois, Onã que o filho não teria. Perdão, gente. Sabia, porém, Onã que o filho não teria sido seu, de maneira que todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, derramava-o na terra, para não lhe dar descendência ao irmão. Derramava o quê? A semente na terra, gente. Isso, porém, o que fazia era mal perante Adonai, pelo que também o matou. Tô dando, meu irmão. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Por favor. Salmos 127, 3 a 5. Herança de Adonai são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Tô dando, meu irmão. Então, qualquer método contraceptivo, seja 8, seja camisinha, seja qualquer coisa que evitar ter filho, é contra a lei do Criador. É um ato sexual ilícito. Não se deve fazer para que você não abra portas espirituais na sua casa para acontecer coisas terríveis na sua casa, tá bom? Filho é bênção, deixa as bênçãos chegar na sua vida. Os filhos vão enriquecer seu lar, tá bom? E o Criador, toda vez que manda a criança, manda um caminhão de bênçãos na sua vida para que aconteçam. Ah, irmão Ralph, mas não está acontecendo. Se não está acontecendo, você está pecando em um monte de coisa. Aí você está ativando aquele Levítico 26, se me falha a memória, e Deuteronômio lá no finalzinho, que vai falar de bênçãos e maldição. Você vai querer ficar no Monte Gerezim ou no Monte Ebal? Se você ficar no Monte Ebal, Gerezim, você vai estar cumprindo o mandamento. Vai estar sendo um discípulo de Yeshua. Porque se você diz que é discípulo de Yeshua e não cumpre o mandamento, você está mentindo. E quem é o pai da mentira? Quem que é o pai da mentira? Mas se você preferir o pai da mentira, você vai ficar no monte da maldição e vai ser terrível, não vai acontecer nada mesmo. A gente tem que sempre melhorar, gente. Linguagem própria, tá bom? Uso de palavras obscenas e brincadeiras indecentes. Pode ler de novo, Serafim? Efésios 5, 3 a 5.
mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem por conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino do Mashiach e de Elohim. Toda, meu irmão. É, nós somos separados, lembra no começo? Então, certo tipo de palavras mais indecentes, mesmo em atos, não deve acontecer mais. Lembre-se que você, sua irmã Carol, ela deve estar assistindo. Falando, Carol, ela fala muito sempre isso, sabe? Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras, gente. Na hora de falar com seu filho, com seu cônjuge, sempre abençoe. É, é, Em vez de falar muitas das vezes acusar o problema, por que você não prega ao contrário? Você, olha, você vai ser organizado, meu filho. Você vai ser isso, minha filha. E nesse questão aqui, no ato que vai gerar vida, não pode acontecer certo tipo de palavreados terríveis, tá bom? Isso é um ato sexual impróprio. Eu não vou usar as palavras porque é ruim e tem muitas crianças ouvindo, tá bom? Mas você sabe do que eu tô falando. Então, em relações sexuais, é o caso de hoje, em situações nenhuma, mas exclusivamente nesse ato que vai gerar uma vida. Pense só, a mulher é um portal criado pelo pai para trazer vida ao mundo. Vocês dois se unem e geram uma vida, uma alma aparece. Não é incrível isso? Gente, não tem ensinado agora. Do nada, eu casei com minha esposa, a gente se uniu em uma só carne e minha filha tá viva. Olha só, é uma alma que tá aí para fazer um bênção para várias pessoas. Você tá aqui, eu tô aqui. Percebe? Como nesse ato que vai gerar uma vida, vai usar palavras torpes. Será que isso não vai ter uma influência grande na vida dessa criança? Porque ela está sendo trazida à vida, ou deveria, se você não estiver cometendo pecado de assassinato, que é quando você usa método contraceptivo. E usando palavras torpes, imagina o tipo de bênção. Percebe? Então tem que ter carinho, zelo, cuidado, tá bom? E utensílios e brinquedos. É a mesma palavra, não precisa ler, não, tá, Serafim? Somos separados. Cuidar. A gente sabe do brinquedo que eu tô falando aqui. Lembra das crianças, então não vou falar nesse sentido aqui agora. Você é separado. Você não deve mais seguir os costumes das nações. Sendo assim, cada coisa existe um lugar natural para cada coisa. Então, digamos aqui que você se mantenha nessa questão natural. Não saia da rota, tá bom? Porque você não é mais um bicho, não é mais uma besta, tá bom? Vou ser mais rápido agora. E esse foi a apresentação, tá bom? Tem outras coisas aqui que eu poderia trocar, como questões orais, outras situações, só que me carece de base bíblica. Aqui na CIS a gente é muito focado nessa questão de o que está escrito. O que está escrito, tá bom? O que não está escrito, a gente pode criar as nossas alahá, mas eu não posso colocar isso como digamos, como um achado meu, porque eu estaria cometendo os erros daqueles que criaram obras da lei, tá bom? Então eu fiquei aqui já tem, a gente, digamos assim, a gente não fazendo nada disso aqui, já vai estar, nossa vida espiritual já está em um ganho muito grande, como cônjuges, tá bom? Então, vamos ficar nisso aqui, não faça nada que eu acabei de falar aqui, reveja essa apresentação várias vezes. Tem um link, o link da CISA no chat. Entre em contato conosco aqui. Você que está passando por questão de violência sexual. Você também, homem também. Sexual não. Violência. É violência sexual, mas violência de forma geral, tá? A gente pode te ajudar de uma maneira, tá? Com Torá. A gente nunca vai falar coisa para você fazer que não tá na Torá, tá bom? Porque a gente estaria colocando nossa ideia humana e isso a gente já viu que aconteceu. Toda vez que tem ideia humana na situação, é dilúvio, Torre de Babel, coisas terríveis que vai só trazer mal para sua vida, tá bom? Então eu vou ficar na Torá. Serafim, me perdoe, não sei quanto tempo eu levei, tá bom?